Caros amigos da comunidade Unifei, uma vez mais estou aqui gravando um vídeo, desta vez não para divulgar minhas ideias. Divulguei em vários vídeos, divulguei apoios, promovi discussão. Há 2 meses estamos aí nesta campanha, num processo eleitoral que eu digo bastante diferente. Pessoalmente, acredito muito nos processos das grandes universidades do primeiro mundo, do hemisfério norte, aonde o processo não é tão aberto. Mas, na medida em que aceitei participar deste processo, eu o considero, portanto, um processo correto, um processo legítimo, sem dúvida alguma, e é, portanto, por motivos que eu vou apresentar adiante, que eu venho aqui conversar uma vez mais com vocês, dizendo que o processo eleitoral é correto. Na verdade, eu tive uma grande dificuldade nessa caminhada, nesses 2 meses, notadamente porque estou há mais de 5 anos afastado da universidade, afastado mesmo que estando aqui frequentemente, ministrando aula na pós-graduação, orientando dissertações, de fato não estou no dia a dia. Isto em nada prejudica a minha aspiração, e nada prejudica a minha habilidade, minha potencialidade para ser reitor. Mas do ponto de vista eleitoral, dentro deste quadro, dentro deste processo, sem dúvida alguma, isto aumenta muito a dificuldade de um sucesso. Por isso, inclusive, que acredito que este processo ele não é o melhor para escolhermos a melhor pessoa. Acho mesmo que o reitor não precisa nem ser professor da universidade, acho que o reitor não precisa nem ser professor, não precisa nem ser doutor. Teria que ser um grande nome, alguém que puxasse a universidade para cima, alguém que realmente, neste momento difícil que estamos vivendo agora, com perspectivas de falta de recurso, com um passivo enorme de cursos a serem materializados, a serem consolidados, acredito que um nome deste porte seria extremamente importante. Por isso, me apresentei candidato, inclusive porque o outro candidato que já tinha se colocado foi o professor Paulo Shigemi, pessoa que considero com virtudes importantes, a meu ver, não tem esses atributos. E eu julgo isto olhando muito a questão da universidade fora daqui, da USP, Unicamp, Federal do Rio. Teria eu potencial para ser reitor lá? Eu acredito que sim. Professor Paulo, eu acredito que não. E é isso que eu desejo para a nossa Unifei. Eu desejo um reitor que tenha o mesmo nível que tem um reitor dessas grandes universidades. Mas, em virtude do processo eleitoral e principalmente da greve, que esvaziou o espaço universitário, seja de funcionários, seja de aluno e mesmo de professores, eu vi todos os instrumentos que eu pensei para a campanha, vi eles como inúteis, vi esvaziados os meus esforços, porque eu estava falando para muito pouca gente. Minha ideia era estar presente em debates, em várias apresentações coletivas, e jamais caminhar por corredores, fazendo contatos individuais, porque não me vejo fazendo campanha para reitor como se vereador fosse. E é assim que me portei. Participei de algumas poucas reuniões do Instituto, ainda assim com um certo contragosto. Para mim, tínhamos que trabalhar num nível muito maior, de mais debates, de apresentações coletivas muito mais amplas, com participação dos alunos, principalmente. E se resolvi sair candidato, foi principalmente por causa dos alunos, por isso consto em meu plano de metas o foco no aluno. E a minha campanha seria focada no aluno. Chego nesse último debate e anuncio que não serei mais candidato. E faço isto por quê? Faço isto porque acredito que, comportando assim, darei aos meus seguidores, aos meus simpatizantes, a chance de escolher entre os 3 outros o melhor candidato e que, mesmo me julgando com muito mais capacidade que eles, acredito que entre os 3 tem um melhor. Cada um vai fazer a sua avaliação e eu tenho minha própria avaliação. E sugiro a estes que me seguem, que acreditam nas minhas ideias, que busquem escolher o candidato com programas mais próximos do meu, mas principalmente com experiências, com habilidades que o façam conseguir materializar suas metas, o que não é fácil. E para isso acho que experiência fora da universidade é fundamental.
O dia a dia se resolve facilmente, principalmente tendo um funcionalismo, os funcionários competentes, ou se não são competentes, que sejam treinados para ser. Então, meus caros amigos, aqueles que viram meus vídeos, meus caros admiradores, mesmo não sendo eleitores dessa nossa comunidade, eu agradeço sinceramente o apoio demonstrado, agradeço muito a comunidade de Itajubá, que demonstrou nas ruas um enorme apoio e admiração pela minha pessoa, e eu agradeço, sem dúvida, a oportunidade de ter trabalhado. Eu não critico o processo, apenas acho que tem outro processo eleitoral melhor, nem diria eleitoral, de seleção de reitor melhor. Mas estou nesse processo porque eu respeito, o considero legal, moral e adaptado a este momento. É um exercício de democracia, saio dele muito mais forte do que entrei. Muito obrigado e estarei sempre semeando a mensagem final. Existem aqueles que dizem que eu entrei apenas para conturbar o processo. Lembro de uma frase, acho, de Tácito. Criaram um deserto e chamam isto de paz. Eu não quero deserto de falsa paz. Vim semear ideias e continuarei a semear, continuarei inclusive a regar essas ideias para que elas brotem, para que elas não sejam apenas sementes lançadas em terreno infértil, em deserto. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.